Abre aí no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. O título dessa mensagem é Elias da solidão à solitude, né? Então, da solidão à solitude. Solidão é algo que a gente nem precisa ir para o dicionário, que a gente conhece, né? É bem conhecido. A solitude talvez não tão conhecido quanto a solidão. Então, Elias da solidão à solitude. 1 Reis 19, a partir do 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de haste, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, esse momento aqui é um momento posterior a que Elias já havia derrotado os profetas de Baal e da deusa Será. Era um momento de idolatria em Israel, provocado lá pelo rei Acabe. Aí nós vamos ver o capítulo 18, no verso 16, a partir do verso 16, para nós entendermos um pouco esse contexto em que Elias vivia, aquele momento. 18:16 diz assim: então Abadia dirigiu-se a Acabe e passou a informação. Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o povo de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se
ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, não respondeu nada. Então, como nós vemos aqui, Acabe, um dos piores reis que existiu em Israel, casou com Jezabel e a partir dela trouxe a idolatria para Israel. E como Elias colocou aqui, o povo estava oscilando, tem versões que diz cocheando entre dois senhores, ou lá ou cá, e precisava definir. Então, exercer um ministério profético num reinado de Acabe não era fácil, né? Porque a corrupção através da idolatria era muito, com Jezabel, né, acompanhando ali como um auxiliar do mal, e com aquele rei fazendo tudo de errado. Então ele tinha que confrontar aquele rei, né? O profeta era aquele que era representante de Deus, porta-voz de Deus, é quem trazia, né, as predições futuras, mas também trazia a orientação para o povo, alertava o povo e também direcionava o povo para corrigir o povo. E aí ele tinha essa responsabilidade, ele como profeta, ele tinha essa responsabilidade de se colocar dessa maneira. E aí depois que ele tem essa conversa com Acabe, ele pede para convocar esses profetas, eles vão lá para o Carmelo, e ele pede para que se erga altar, e ele faz uma proposta para eles, diz: olha, aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro. E aí eles fizeram, e ele deu oportunidade para que eles invocassem lá a Baal, e eles começaram de manhã, foram até a tarde lá, e Baal não respondia, e Elias brincou com eles. Quem conhece o texto depois você pode ver a posição de Elias, a fala de Elias zombava deles, né? Baal está dormindo, Baal foi viajar, né? Ele devia estar de perna cruzada, balançando a perninha, né? E aí depois que nada, e eles se retalhavam, nada funcionou e não ia funcionar. E aí Elias falou: bom, já dei oportunidade para vocês, agora é a minha vez, agora sou eu quem vou invocar. E aí ele havia pedido para que molhasse lá, ele ainda pediu para molhar 3 vezes mais, encharca mesmo, né, na ousadia do Espírito, e ele orou, fogo desceu e consumiu, e depois ele foi, matou aqueles profetas, destruiu aqueles profetas. E aí, por conta disso, é que veio a perseguição. Ele já era perseguido, mas a partir desse fato, isso enfureceu Jezabel, e ela jurou pela vida dela que ia fazer com ele o mesmo que ele tinha feito com aqueles homens. E aí, qual foi a atitude de Elias mediante a isso? Elias fugiu. Ele ficou com medo e ele fugiu. Eu acho tão interessante, porque parece um contrassenso você vê Elias no primeiro momento cheio de Deus, zombando daqueles profetas, fogo descendo do céu, e depois você vê a demonstração de tanta coragem, né, de enfrentar aqueles homens, e depois Elias fugir numa ameaça de uma mulher. E aí em Tiago capítulo 5, verso 17, bota aí pra gente, e aí nós vamos começar a entender um pouco por que dessa reação de Elias. Elias era um homem de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, mas Tiago, na sua carta, no capítulo 5, verso 17, diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era humano como nós. Então Elias era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mas ele era humano. Todos os homens da Bíblia, Deus não escondeu a humanidade de ninguém. É homem de Deus, é mulher de Deus, mas é humano, sujeito às condições humanas, sujeito às dores humanas, aos medos humanos. Isso é natural. Jesus viveu a sua humanidade, 100% homem, 100% Deus. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus viveu os seus sentimentos, viveu as suas emoções, viveu a humanidade. Então esse é o primeiro ensino para nós aqui. Não somos super crentes, não tem super-homem aqui.
nós somos humanos. E um dos erros que às vezes as pessoas cometem é querer negar a sua humanidade. E aí, muitas vezes, você vê, assim, do nada acontecer alguma coisa e você não entende. Porque não se considerou que eu sou humano. Né? Eu sou humano. Eu sou humano. E eu não posso negar a minha humanidade. Isso também não pode ser uma desculpa para dizer que eu sou humano e pela minha humanidade posso fazer tudo. Não é isso. Explica, mas não justifica algumas atitudes por querer dizer que eu sou humano. Né? Se eu sou afrontado por alguém, né? E aí a Bíblia diz que como fruto do Espírito eu tenho que ter domínio próprio e tenho que ter mansidão, aí eu não posso alegar, não, mas eu sou humano. Né? Eu sou humano, aí eu vou ter reações humanas. Aí eu preciso prestar atenção com relação a isso. Nós entendemos, a partir das Escrituras, que o homem é um ser integral. É corpo, alma e espírito. Então eu não posso negar isso. Eu não posso querer viver somente a espiritualidade, né? Somente separar. Jesus não falou para nós sairmos do mundo. Falou para separar do mal. Nós temos que viver no mundo. Agora, eu não posso cair nessa armadilha de super espiritual e só buscar as questões espirituais. Em primeiro lugar, as coisas espirituais, mas nós temos que entender as necessidades humanas que temos. Já vi muita gente errar por isso. Já vi muita gente até não querer trabalhar por isso e não trabalhar por isso. Coisas absurdas que você vê, né? Coisas absurdas, e fazer comentários depois absurdos, né? Mas nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então esse é o primeiro ponto que eu quero acentuar. Elias era humano. E aí, essa é a condição da humanidade dele, que é demonstrada aqui. Diz que ele teve medo, e o medo é um sentimento humano, natural, um sentimento humano. Imagine a pressão, né? Imagine a pressão e a opressão naquela condição. E aí ele vai parar num deserto. Um deserto é um lugar de habitação. Deserto é um lugar próprio para morar. Tem gente que mora lá no deserto, por circunstância, mas não é um lugar apropriado. Quem gosta de estar no deserto aí, levanta a mão. Ninguém? Né? Mas o deserto, em geral, é um lugar de solidão. É um lugar de aridez, é um lugar de escassez. E ele foi para esse lugar de solidão. Diz que ele foi para o deserto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses castiguem com todo o rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com as dele. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá deixou seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. E aí ele se colocou num lugar de solidão. E com relação a isso, quem de nós nunca passou por solidão? Quem de nós nunca viveu um momento de solidão? Todos. Ao longo da nossa jornada, todos nós vamos viver momentos de solidão. Agora, existem condições que é como a de Elias aqui, ele foi para o deserto. Agora, por que ele foi para o deserto? Por que ele fugiu? Tinha uma causa. As circunstâncias que ele estava vivendo fez com que ele fosse parar no deserto. Ele foi procurar um esconderijo, um abrigo no deserto. Então, nós podemos ser colocados no deserto pelas circunstâncias que nos cercam, involuntariamente, não pela minha vontade,
alheia à minha vontade, pelas circunstâncias, pela ação de alguém, né? Ou pelas minhas ações, mas eu posso ir parar no deserto por circunstâncias variadas. E aí, o que é o deserto? Qual é a definição, algumas definições de deserto? Deserto é um lugar onde você se sente só, onde você pode ter um sentimento de vazio interior e de que algo está faltando. Então, o deserto pode ser muito mais do que um espaço geográfico. O deserto pode ser muito mais do que um espaço geográfico. O deserto pode ser um espaço dentro de você. Você pode estar em meio à multidão e estar se sentindo só. Pode estar no meio de muitas pessoas, mas estar se sentindo só, que é uma condição. Então, deserto não é só uma condição geográfica, mas deserto também é uma condição existencial. Quantas pessoas têm riqueza, têm tudo, têm uma bela casa, mas estão num deserto existencial, né? Eu estou lidando com um amigo que ele está vivendo exatamente esse momento. Ele está passando exatamente por uma questão assim, de um deserto existencial. E ele falou para mim: eu tenho tudo, eu tinha tudo, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tenho uma boa empresa, mas eu estou vazio, estou me sentindo vazio. E essa mensagem é inspirada nele. É inspirada nele e em outras pessoas, mas especialmente nele, que eu estou lidando com ele nesse tempo. E ele vai ver essa mensagem que eu vou passar para ele. E é interessante isso. Então, deserto é um lugar assim. Então, deserto é um lugar de adoecimento. Deserto adoece. A solidão, melhor dizendo, do deserto adoece. A solidão adoece. A solidão ou adoece ou é um estado, um lugar de adoecimento. Então, na solidão pode gerar a depressão, ou a depressão pode ser gerada pela solidão, ou você vai para a solidão porque você já está em depressão, já está adoecido. Então, ela pode mexer com o emocional, mas pode alterar também o seu organismo físico. Ela pode mexer com a pressão. A solidão mexe com tudo e trazer enfermidades para o nosso corpo. E aí nós precisamos entender algumas coisas a partir daí. Muitas vezes a solidão é negativa. A solidão é um estado negativo. E muitas vezes, em casos, ela pode ser colocada como castigo. Na prisão, quando um preso se rebela ou quando o comportamento não é bom, o que fazem com ele? Botam aonde? Na solitária, como uma forma de punição, de castigo, porque ficar só nesse contexto é ruim. A Bíblia nos mostra a história da irmã de Moisés, Miriam. Está lá no capítulo 12, do verso 1 ao 16, eu não vou ler, você pode anotar aí, para depois você ler, para não alongar aqui os textos. Mas para quem conhece a história de Miriam, em dado momento, Miriam questionou junto com seu irmão Arão a condição de Moisés. E aí o que Deus fez? Deus chamou no particular, no privado, né, como gosta de dizer o Francisco, no privadinho, chamou e falou: vem cá, vou conversar com vocês três, aqui comigo. Agora você imagina a condição de ser chamado por Deus e falar: vem cá que eu quero conversar com você, tem um dedo de prosa com você, um particular. E aí hoje repreendeu e falou para Miriam: Miriam, olha só, eu falo com meu servo, com Moisés face a face, o problema é meu. O que você tem com isso? Você não tem nada com isso. Agora, por que você procedeu assim? Você vai ser separada do arraial. Ficou leprosa, foi separada do arraial, né?
E aí ficou 7 dias separado, atrasou a caminhada do povo, mas ficou lá, o povo só voltou a caminhar quando ela voltou. Então, aquilo tinha uma condição de punição para ela. Se a solidão fosse bom, aquilo não seria colocada como uma punição. Nesse contexto, assim. Mas muitas vezes não é assim. Então não é um castigo, não é uma punição. Às vezes Deus permite para poder nos ensinar algumas coisas, para poder tratar algumas coisas com a gente, e para que nós venhamos a perceber coisas que nós não estamos percebendo. Então Deus permite para o nosso bem. Afinal de contas, declara a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem. Quando é todas, Osana. Então são todas as coisas, Simone, que cooperam para o bem. Eu posso não entender ali, mas eu vou entender depois. Então, mesmo sendo aparentemente uma coisa ruim, com Deus é sempre bom, pela permissão dele, pelo propósito dele, que a gente não sabe. Foi assim na vida de José. José foi jogado lá, ficou lá só, traído pelos seus irmãos, né? E aquilo era bom? Não. Mas Deus tinha um propósito maior naquela condição, naquilo que Ele permitiu acontecer. Então todos nós vamos passar por esse caminho. Todos nós vamos enfrentar a solidão, enfrentar essas dificuldades. Agora, contrário da solidão, que é negativa, que adoece, a solitude, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação, ela traz direção. E aí nós vamos entender um pouco aqui. Então, solitude é um lugar que, ao contrário da solidão, você se coloca voluntariamente. Você quer ir para esse lugar. É um lugar de estar só. Mas é um lugar de você estar só com Deus e só com você mesmo. O Salmo 103, que nós vimos aqui na abertura, e nós vamos voltar a ele. Salmo 103, a partir do verso 1. Nós vamos ver um momento de Davi, um momento de solitude. Diz assim, verso 1: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a tua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Não vou ler o salmo todo, mas nesse momento, Davi, ele estava numa conversa particular com ele mesmo. Então, a solitude nos dá essa condição, é um lugar onde nós vamos refletir, onde nós vamos repensar as nossas vidas, onde nós vamos buscar com clareza entender algumas coisas, porque tem coisas, Carlos Alberto, que na multidão, no som, no barulho, na agitação, você não percebe, você não consegue perceber. Por mais que você esteja sensível, você não consegue captar com toda clareza. Então, esse momento de você estar a sós, né? Não de solidão, mas é um momento em que você está numa meditação, que você está buscando ter clareza, ter uma busca com você. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. E aí, Davi faz isso. Davi nos ensina que nós temos que ter esse momento a sós conosco, para variar algumas coisas, para pensar algumas coisas, considerar algumas coisas. E aí, nesse contexto de solitude, você pode fazer assim, como Davi fez, mas você pode também
ter momentos de solitude, aonde você pode estar num belo passeio, né? Em companhias boas. De quê? Porque ali você está alimentando a sua alma, ali você está num momento de descanso, num momento de prazer. Isso também se dá assim. De você viver aquele momento tão especial, de admirar a natureza, de ver os cantos dos pássaros, com mais reserva, com mais sensibilidade para que você ouça. Nós temos essa necessidade. Eu faço isso à medida que eu posso. Ontem mesmo eu fiz isso num lugar que eu gosto muito, um lugar especial para mim. Eu tenho lá, da rua Miguel de Frias, em frente à UF, até o Campo Gragoatá, lá em cima na Boa Viagem, ali é o meu trecho. Ali eu vou e volto. Ali eu vejo Pão de Açúcar, ali eu vejo Cristo Redentor, ali eu vejo a entrada da Baía da Guanabara, ali eu vejo os pássaros mergulhando, pegando aqueles peixes, ali eu vejo aqueles homens pescando, num momento de solitude, eles lá e a vara pescando lá, que é o momento deles. Carlos Alberto, que é pescador, gosta muito de fazer isso, e é uma necessidade que ele tem desse momento a sós com a pescaria, né? Por isso que o pessoal diz, Valéria, está nervoso, vai pescar, né? Aí você vai lá pescar, que é um momento de prazer, é um momento, e eu faço isso lá. Agora, aquele lugar para mim é especial, que eu não contemplo só a natureza, não tenho esse momento de contentamento da solitude lá. Mas é um lugar que eu busco a Deus. Quando eu olho aquele sol maravilhoso, aquele mar imenso, criação de Deus, fantástico, né? E ontem eu estive lá, porque tinha uma exposição de um pintor famoso, Van Gogh, né? E eu fui lá, falei, poxa, vou lá ver essa exposição, aquele museu lindo lá, Niemeyer, né? Uma criação de Niemeyer, espetacular. Cheguei lá, para minha surpresa, tinha uma multidão. Tinha acabado a luz lá, Valéria, deu um problema lá na rede elétrica, e aí tinha uma morosidade, entrava de 60 e 60 pessoas num lugar e eu não pude assistir. Mas só estar ali, naquele contexto, já fez um bem muito grande para a minha alma. E o Bruno esteve lá hoje, passou pela mesma situação que eu. Chegou lá, estava sem luz, mas nós conversamos ainda agora sobre isso, antes de começarmos o culto, e a gente estava considerando o quão bom é aquele momento, quão bom foi aquele momento. Nós temos um clube de leitura que tem feito muito bem para nós. Como a leitura tem feito bem, nós temos lido coisas diversas, e é um momento seu ali, é um momento de solitude, é um momento que você está só, que você medita, e tem sido muito bom isso. Então isso é necessário. Então é necessário você ter esse momento. Se você não tem feito isso, eu te aconselho a fazer. Busca um momento para você. Pode ser na sua casa, não precisa, né? Você não pode, tem disponibilidade, bota a cadeira, vai olhar o sol. Admira o sol, né? Momentos que você pode ter, que nós precisamos disso. Nós precisamos desses momentos. Precisamos de um momento para relaxar, para descansar. Esse é solitude. Precisamos de um momento conosco para podermos refletir. Mas, acima de tudo, precisamos de um momento com Deus. Essa é a parte boa da solitude. É ter esse encontro com Deus, é ter um momento com Deus. Então, tire momentos para você estar com Deus. Muitas vezes, nós falamos com Deus rapidamente para sair, para trabalhar, para alguma atividade, e não desfrutamos de um tempo que nós podemos ter com Deus. Ele é onipresente. E aí é na sua casa, onde você estiver. Então, se você não tem feito, comece a praticar. Comece com um tempo curto, se você não tem muito tempo. 5 minutos, Osana, 10 minutos, relaxa, medita, ouve Deus. Muitas vezes nós somos muito mais propensos a falar com Deus do que ouvir Deus. E aí é muito interessante, porque quando nós passamos a exercitar
essa busca de Deus nesse sentido, você quer mais tempo com Deus. Você tem um filho, né? Filho novo, então, é assim. Quando nasce o neném lá, o bebê, os netos, né? Você fica ansiando para chegar logo para abraçar o neto, né? Para pegar o neto. E Osana que tem 2, né? Você sente isso, você tem essa necessidade, é prazeroso. Você fica, olha a hora, olha o trânsito e nada anda, e você doido para chegar lá para ter esse momento. Agora imagina com Deus. Imagina com Deus você ter esse momento de separar, parar e ter esse momento com Deus. E aí nós precisamos fazer isso. Como eu coloquei para vocês, que a solitude, ao contrário da solidão, ela traz cura. Solitude é um estado de espírito, de realização interior, né? De que o que você tem basta. É um contentamento, como aconteceu com Paulo aqui. Vamos ver Gênesis capítulo 32. Alguém que teve um momento especial na sua vida, um momento de solitude, que foi um momento de um encontro especial com Deus. Gênesis 32, a partir do verso 22. Eu gosto muito dessa passagem. Acho que não só eu, quanto todos que a conhecem gostam muito. Aqui é um momento vivido por Jacó. Jacó teve uma condição com Esaú, seu irmão, né? Ele enganou Esaú lá. Esaú vendeu o direito de primogenitura. E aí Esaú ficou revoltado e projetou matar Jacó. E a mãe de Jacó orienta para que Jacó fuja. Ele foge, tempo passa. Depois Deus diz para ele voltar à terra dele. E aí ele vai reencontrar o irmão. Então ele se prepara para encontrar com o irmão. No início aqui do capítulo 32, meu título diz: Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. E aí ele ia ter um encontro chave. Ele nem sabia como que estava o irmão dele. Mas a partir do verso 22 diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então é interessante que esse encontro de Jacó aqui com Deus, e diz que ele se colocou lá. Ele deixou os filhos, deixou as esposas, e ele se colocou para ter esse encontro com Deus, para ter um momento de solitude. E aí Jacó foi transformado ali, de Jacó para Israel. Então o momento de solitude, esse momento de busca, traz transformação para as nossas vidas, ou pode trazer transformação para a nossa vida. Quantas coisas precisam ser transformadas em nós, que
que só vão ser transformadas por Deus, Carlos Alberto. Só quando nós nos colocarmos diante dele, separarmos um tempo diante dele, confessarmos a ele, abrirmos o nosso coração para ele, e aí ele vai transformar. Então, solitude é um lugar de transformação. Jacó foi transformado. Então nós precisamos gastar tempo com Deus, buscar a Deus para ser transformado. Nesse momento com Deus, nós somos curados. Ele nos cura. Pode ser das nossas enfermidades físicas ou das nossas enfermidades emocionais ou até espirituais. É nesse momento que somos curados. Então precisamos ter a coragem que Jacó teve de procurar o Senhor, se colocar diante do Senhor e ser alvo da ação do Senhor a nosso favor. Então, se você não tem feito isso, busque ao Senhor. E aí, é nessa solitude, é nesse isolamento, é nesse silêncio que você escuta Deus falar com você. É quando Ele vai falar: olha, está tudo bem, né? Segue tranquilo, segue viagem. Ou Ele vai falar para você: isso aqui não está bom, isso aqui tem que mudar. Mas muitas vezes a gente está tão despercebido que a gente não percebe, né? Redundância, despercebido e não percebe. Mas você anda desligado, você não para buscar a Deus. E aí, quantas vezes é lícito nós usarmos o nosso tempo para o lazer, como eu falei aqui, nós precisamos fazer, mas nós precisamos dispor mais tempo para estar com Deus. E aí, às vezes, você vê pessoas, né, como ontem nós ouvimos aqui um testemunho, através da pastora Jaira, que a moça que entrou na casa dela, ela tinha um brilho, né, tão intenso, que se manifestou, não tinha como. Mas você acha que aquele brilho, aquela moça conseguiu aonde? Aquele brilho veio de quê? Aquele brilho vem de comunhão com Deus. Eu conheci a moça, eu estive lá, eu conheci a moça missionária, lembro dela, lembro da imagem dela claramente aqui diante de mim, porque nós estivemos juntos lá. Mas por quê? Porque ela tinha tempo com Deus. Aí a Bíblia diz, nós já vimos um tempo aqui, que Enoque andava com Deus, Noé andou com Deus, Deus era com José. Mas aí eu preciso separar tempo para isso. E muitas vezes eu ocupo meu tempo com tanta coisa que não tem espaço para Deus. Aí Jesus está lá na casa de Maria e de Miriam, não foi assim, Elizabeth? Maria e Marta. Eu fui ver se você estava atento. Maria e Marta, né? O que Miriam está fazendo aqui no lugar de Marta? Fica aí, Miriam, já passou, você já passou, já passei por você, você já saiu da tenda, a lepra já foi embora, sai daí. E aí, Marta e Maria, né? Maria lá, né, gente, aos pés do Senhor, e Marta ocupada, né, com muita coisa. E o que Jesus falou para ela? Marta, tá beleza, continua ocupada aí, foi isso que ele falou? O que ele falou? Você está ocupada com tantas coisas, mas eu sou a melhor parte. E aí nós nos ocupamos com tantas coisas e nos ocupamos com a melhor parte, perdemos a melhor parte. E aí não é questão de você abrir mão, não é o que você perde aqui por deixar de fazer o que você faz, que você gosta. Não é isso, Suzana. É perder a melhor parte, é perder o tempo de você estar com Deus, de ter a sós com Deus. E nós precisamos nos corrigir nesse sentido. Aí queremos resposta de Deus, mas não gastamos tempo com Deus, Beth. Aí eu vou fazer as coisas de Deus, Osana, no natural.
Aí eu só lembro de Deus na hora que eu estou chegando? Não. Eu preciso desse tempo com Deus, não só para fazer a obra dele, mas pelo prazer de estar com Ele, de ter tempo com Ele. Nós já somos dele, Gênesis. Nós temos comunhão com Ele. Essa comunhão já existe. Agora, nós podemos desfrutar mais ou desfrutar menos. Então, que nós busquemos aproveitar o tempo para poder estar com Ele. Então, a solitude, querido, traz cura, traz contentamento. Pode não ter ninguém mais, Simone, mas tem Deus. Pode não ter ninguém mais, Valéria, mas tem Deus. Solitude, querido. Então nós precisamos aproveitar. E todos experimentaram a solitude. Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, mas nós não vamos abrir, porque hoje tem ceia, inclusive, para a gente não alongar. Esse é um momento crucial de Jesus antes dele passar, né, lá na cruz. E aí ele vai para o Monte das Oliveiras, Getsemane, chama lá os discípulos para estar com ele e fala: ó, vamos orar comigo, rapaziada, aqui, né? Esse momento aqui vai ser terrível. E aí o que eles fizeram? Eles dormiram. Aí ele foi um pouco lá, falou com o pai, voltou, eles estavam dormindo. Ele foi lá, Osana voltou e eles estavam dormindo. E por fim ele falou: ó, chegou a hora, vamos lá que agora eu vou passar na cruz. Aquele era um momento terrível. Aquele era um momento terrível. Se coloca no lugar dele, sabendo que ia enfrentar a morte lá. Aquele era um momento terrível. Mas o que o sustentou ali? Foi a solitude. Foi os momentos que ele foi lá e buscou o Pai. E aí era um momento de preparação. Então a solitude, querido, é um momento de preparação também. É um momento de preparação, é onde você se separa, você busca a Deus. Tem uma situação difícil para você enfrentar, mas você se separa, você busca e você vai passar. E aí a solitude, ela te tira desse estado de solidão, desse estado de agonia, desse estado de medo que aconteceu aqui com Elias. E nós vimos aqui, nós vimos o medo, nós o vimos correr, não foi isso? Mas teve uma virada nessa condição dele. Teve uma virada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos voltar lá para o nosso texto básico, 1 Reis 19. Vamos no 5. 19:5. Diz assim: depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna para passar a noite. Ele continuava na mesma condição. Ele foi buscar lugar lá de refúgio. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo, um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu
puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e fincou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os deuses dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Israel como rei da Síria, unge também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, unge Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja busta não levou. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate, e este estava arando a terra com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª. Elias o alcançou e lançou a sua capa e disse: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe. Disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que te fiz. E aí é interessante, porque ele recebe, o Senhor o chama e tira daquele estado, e aí chama por uma comunhão, tira de um estado de solidão, traz de um estado de solitude e fala para ele: olha filho, agora a vida vai seguir, a solidão acabou, agora você vai sair, você vai ungir pessoas que vão seguir o caminho, você vai ungir alguém que vai dar continuidade àquilo que eu te chamei para fazer em Israel. 7.000 que não se dobraram. E aí, quando você está numa condição assim, você acha que é só você. Mas Deus mostra a ele que tinha 7.000 lá. Ele não estava tão só quanto ele estava pensando naquela história. E aí Deus o tira do estado de solidão e puxa para um outro estado, e a vida segue. E é assim que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos tirar de um estado e nos colocar num estado melhor. Ele quer nos tirar numa condição e nos colocar numa condição melhor. Para nós encerrarmos, segundo livro de Samuel, no capítulo 9, no verso 1. Nós já compartilhamos desse texto aqui. 9. Segundo Samuel 9, a partir do verso 1, nós vamos ler 7 versículos. Nós já pregamos aqui sobre esse personagem que nós vamos falar dele aqui. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba, sou teu servo. Respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com maldade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre a minha mesa. O que aconteceu na história desse homem? Nós já ministramos aqui, vocês conhecem essa história. Filho do rei, né? Neto do rei, filho do Jonatas, e eles morreram, o pai e o avô. E quando a notícia chegou, a ama que estava com ele no colo deixou cair, e aí ele ficou aleijado. E aí ele foi parar em Lodebar, uma terra de sequidão, uma terra de aridez. Passou parte da sua vida em Lodebar, numa terra árida, numa condição ruim, separado, num contexto semelhante à solidão.
um lugar de sequidão, um lugar de tristeza, um lugar de angústia. Só que aí o rei manda chamá-lo para conviver com ele, para estar com ele, na sua presença no palácio e sentar à sua mesa. Ele que estava, Valéria, num lugar de aridez, num lugar de escassez, num lugar de angústia, num lugar de tristeza. Ele atende aquele chamado, ele vem e senta na mesa do rei. No lugar de fartura, no lugar de contentamento, no lugar de solitude. Então o que eu aprendo aqui? Que Deus nos chama para sentar à mesa com Ele. Deus nos chamou para sair de um lugar de aridez, para sair de um lugar de escassez, para estar com Ele, num lugar de alegria, num lugar de fartura. Lodebar não é o lugar. O lugar é na presença do Senhor, é na mesa do Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui também essa noite. Nós vamos rememorar aqui aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Nós vamos ver aqui a última ceia que Ele teve com os discípulos. Um momento especial, um lugar de solitude com o Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Porque a mesa remete à comunhão. A mesa remete à alegria. A mesa remete à fartura. A mesa remete à vida. Então, independente das condições, das circunstâncias que queiram nos levar para a solidão, ela pode ser até geográfica, Valéria. Nós podemos estar no lugar de solidão, mas que ela não seja existencial e não seja espiritual, meu irmão e minha irmã. Que mesmo que você esteja só, que você transforme um momento que poderia ser de dor, de angústia, de sofrimento, um momento que poderia ser de tristeza, de solidão, no momento de solitude, no momento de contentamento com Deus. Amém? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos para a solidão? Nós vamos para a solidão? Nós vamos para onde? Nós vamos para a solitude. Aliás, nós já estamos num lugar de solitude, porque Ele está em nós. E aí existe uma alegria permanente, que é do Espírito. É do Espírito. Por isso eu posso dizer: a alegria do Senhor é minha força. Pode acontecer o que for, mas que nós possamos viver a solitude. Amém? Então aprendemos essa noite? Aprendemos essa noite? Vamos dizer não à solidão? Vamos viver a solitude? Vamos dar um refrigério para a nossa alma? Vamos ter momentos particulares conosco, como Davi teve? Conversar com a alma, falar: poxa, tristeza, como é que... Vamos abrir o nosso coração, como ele abria. Um homem segundo o coração de Deus, que abria, que falava para Deus as suas inquietações, e que nós possamos ter tempo assim, possamos ter um tempo de abrir o coração e passar para eles as nossas inquietações. Mas que esse momento, esses momentos que poderiam ser de tristeza, Ele transforma em alegria. O povo de Israel viveu isso quando estava no cativeiro, com os instrumentos pendurados, e eles pediam: pô, cante para nós louvores. Pô, como é que nós podemos cantar assim? Mas aí depois tem uma declaração que é linda, Quando o Senhor mudou, nós ficamos como os que somos. Você tem motivo para louvar? Você tem motivo para adorar? Então que a nossa vida seja vivida em solitude. Existe um momento que nós vamos ser impelidos para a solidão, porque independe de nós. No que depender de nós, nós não vamos.
mas as circunstâncias podem nos levar. Mas nós temos uma saída, um caminho de saída, que é o caminho da solitude. Amém?